Muito bem, reorganizando as nossas duas transmissões para não ficar com os vídeos pela metade, como ficamos com vídeos pela metade no que antecede no vídeo desta manhã. Não vamos mais ter processos, senhores do Ministério Público, processos futuros, pois tudo está correndo em tempo real. Tudo está acontecendo em tempo real. Por isso a importância de enfeitar em suas canetas, da Procuradoria, da Promotoria, estarem todos aliados, muito bem conglomerados, para que o melhor resultado saia em tudo isso. E o melhor resultado que pode sair em tudo isso é o pai e a mãe de família e suas crianças ter a total segurança que não serão mais perseguidos, que não serão mais ostracizados pela justiça e também que ninguém mais vai destes grupos que eu tenho denunciado nas redes, né? Chegamos neste desnível social de eu ter, por força do ostracismo que vir nas redes sociais, deixar uma história registrada como se fosse a última história das minhas vidas, ou desta vida, ou da vida futura que estou vivendo neste momento, para poder fazer os acertos de contas com o judiciário que tantos maus tem nos feito durante tantas décadas. Incrível que o meu canal está ganhando novos inscritos. E eu nem estou pedindo para apertar sininho, para se inscrever, nada dessas coisas, porque não era esse o objetivo de criar este canal. Mediante os fatos inescrupulosos da perseguição continuar, acho que eu vou ter que fazer esses vídeos da melhor maneira e começar a pedir que assinem toquem o sininho, continuem a prestar atenção nas histórias preciosas do lugar, que elas sempre vão vir carregadas de informações que podem ajudar você no seu dia a dia, que podem ajudar você a entender esse futuro que já é o nosso presente, podem ajudar você a entender as criptodivisas, as criptomoedas, aproveitar outros conteúdos que a Madre Meg segue para ter conhecimento, estar posicionada em relação a uma notícia saudável e não a notícia deplorável que é espalhada nos meios de comunicação, exatamente como as vadias deploráveis fizeram com a minha imagem, fizeram na televisão Record e pretendem continuar fazendo enquanto as autoridades não tomar as devidas providências. Como tudo eu disse para vocês, tudo acontece em tempo real, acontece simultâneo ao conluio dos boletins de ocorrência, simultâneo ao processo de planejar um sequestro, se antecipar com boletins de ocorrência e decisões inverossímeis em relação à família, contando que o andar da carruagem, um canetaço ia fazer simplesmente o que elas querem, sem avaliar situações anteriores e posteriores e o conjunto todo dos fatos inescrupulosos do terrorismo aplicado contra a família. E hoje eu quero falar de um evento que aconteceu na nossa feira de frutas e verduras saudáveis, quando a gente atendia no ponto 16, aqui da Costa da Lagoa. Ainda não existia TV Zumbilândia, não existia Zumbi Notícias, nem TV Costa da Lagoa, existia apenas
a feira e o salão da Meg, desta mulher trabalhadora, né? Dessa mulher dedicada aos seus ofícios, à cura do Renato, aos seus filhos, e que em dado momento da insanidade mental plantada no meio jurídico, está sendo considerada a bola da vez. Porque a bola da vez vocês vão entender mais tarde. Então, eu lá na minha feirinha, na minha cozinha, moendo suco para o Renato, extraindo extrato das plantas para ele conseguir restabelecer a medula dele. Em dado momento chegou um morador. É esse que quer ser o dono da fonte de água aqui, quer se apossar da fonte de água da Zumbilândia, de uma das fontes de água da Zumbilândia. Chegou ele na minha feirinha e disse: não, já já os nativos da Costa da Lagoa vão acabar com tudo isso. Porque aqui eles não aceitam nada, assim como se ele não tivesse uma loja, 2 lojas, não tivesse há muitos anos ali, né? E já já eles vão acabar com a sua feirinha, vão acabar com tudo isso, porque aqui é assim. Eu disse: niente. Já fomos informados por outras pessoas que rola esse estresse por causa de coisas tóxicas como o ostracismo que rola no lugar. Mas eu, naquele momento, prestando atenção que poderiam ser as pessoas que moram aqui com suas famílias desde seus abuelos que pudessem fazer esse ostracismo contra a minha feira, que seriam todas as famílias. Ouvindo do seu Carlos Crespo, né? Que enquanto tiver um nativo velho dessa raça desgraçada, ninguém vai conseguir mudar nada aqui. Eu pensei comigo, pô, é muito duro o que ele está dizendo. É muito duro, eu não vejo essa maldade tóxica nessas pessoas. Eu mesmo, mediante tudo que o Coquinha fez contra minha família, eu nunca vi essa maldade toda nele. Eu via a maldade de cunho sexual, essa coisa de quando o cara bebe fica todo pervertido. Eu via manipulação dos outros, inclusive de pessoas que tinham idade para ser filho dele, que manipulavam ele. Eu via maldade, uma certa maldade no pai dele. Mas não via isso em todas as pessoas. E não vejo até hoje, mediante todo o terrorismo que a gente sofreu aqui, por parte, inclusive, desses nativos que não vale nada, como da família do Coquinha, como esse velho que quer me dar um tiro no meio da testa, que mora aqui atrás do seu Geni Fernandes, que é alguns que não valem nada e não vão mudar nunca. Mas temos pessoas incríveis, extraordinárias, e isso é uma inverdade que o seu Crespo falou. Para fazer o domínio que ele, a esposa dele e os grupos terroristas deles queriam fazer, eles não conseguem fazer em relação à água, em relação às praias, em relação aos ranchos que já estão instalados aqui, por causa que existem algumas regrinhas que são levadas em consideração quando o grupo de domínio avança o sinal, ou o grupo que entendeu bem os objetivos do Manifesto Comunista. Por isso que eles fazem essas coisas como o domínio de uma fonte de água, que querem aplicar a cultura woke, o marxismo cultural desacerbado e tantos outros ismos que não funcionam na vida real. Só funciona nas notícias e nas fofoquinhas e stalking do lugar. No dia a dia de produzir, de viver, não funciona. Mas se deixarmos, a gente fica sem água, a gente fica sem luz, como aconteceu lá. As gangues vêm com grupos armados para tirar a sua vida. Tudo isso acontece. Mas foi muito forte o que o Crespo falou, o seu Carlos Crespo falou. Foi muito forte aquilo.
E hoje, conversando com o Renato, ele disse: por que que você não conta isso para os nativos da Costa da Lagoa? Já que, mediante tudo o que eles fizeram contra nós, tirando um direito à água, que é um direito do ser humano irrevogável, então você pode contar da maneira que ele falou isso, que enquanto tiver um nativo aqui, eles não vão conseguir o domínio deles. Mas ele quis dizer que enquanto eu tivesse um nativo aqui, eu não ia conseguir ter a minha feirinha. O que eu tive de muitas famílias foi apoio. E o orquestrado dessas menos de 40 pessoas que conspiraram e fizeram com que os nossos negócios fossem abolidos, por causa das fofocas e dos grupos e de tudo que planejaram, e sobrinhos de Coquinha, e Bruninhos, irmãs de Coquinhas, e Bitas, Biroscas, e Crespes, e Lisetes, e Fernandes, Jonas Fernandes, pai de Jonas Fernandes, e todos os conluios que eu já apresentei em vídeos anteriores, doceira e tudo mais, os conluios da inveja, os conluios que não querem nada que seja beneficioso, virtuoso no lugar, que gostam das droguinhas circulantes, da patifaria, da mentira, do processo de dominação e todas essas porquerias, de se apossar de uma fonte de água. É incrível como a geração dos alunos da Elisete são manipuláveis. Era isso que o Crespo estava querendo dizer, o seu Carlos Crespo, que a geração dos pais dos alunos do Geração Elisete professora, já está aposentada, incomodando e perseguindo o Renato no dia de hoje. Esses que são geração da Elisete são manipuláveis, eles já estão usando a droguinha, já estão gastando o dinheiro dos pais na droguinha, não conquistaram nada, não são capazes de manter o que os pais fizeram para eles. Pais que muitos analfabetos, mas conseguiram conquistar sua propriedade, conseguiram conquistar uma estabilidade para esses que agora vêm da geração droguinha e não vão conseguir oferecer nada, conquistar nada, a não ser isso que eles têm demonstrado, que é essa inutilidade tóxica ao ponto de fazerem o que o conluio da defunta vizinha e dessas professoras aposentadas fez contra nós. É a instalação dos grupos com esses objetivos mesmo, de dar valor a tudo que não presta, de corrupções e que não vão produzir nada. Os filhos são manipuláveis, os pais foram obrigados a aceitar essa manipulação, para ver que a origem desse manifesto comunista não é de agora na comunidade. Ele tem suas origens e as origens vêm com a escola. Sinto muito dizer, mas essa é a realidade. Não existe outra. E nenhum grupo político ou grupo de escolarização está pronto para barrar isso. Eles estão prontos para fomentar muito mais a agenda internacional. Um dos grandes motivos que nós queremos nossos filhos fora disso, para o bem da saúde mental deles, para o bem da cabecinha deles, para que eles instalem outros chips nas suas vidas, o chip da mamãe, o chip do papai, o chip de aprender a construir, a ser construtores e não destrutores, a serem capazes de defender sua própria vida e sua própria família e não de atacar outras famílias, mesmo sob o jugo que fez esse grupo tóxico aí contra a gente. Como se a gente tivesse aí para roubar um celularzinho. Não somos nós que tomamos uma cervejinha e precisamos roubar um celularzinho, não. Eu estou contente de ver que o grupo já ruiu. Em muitas pontas já ruiu o grupo. Esses grupos eles não persistem. Depois que você encara eles com a pêncil enfeitada como essa aqui, ó, eles nunca persistem, eles não dão conta. Não dão conta de persistir.
Hoje a senhora perseguidora de homem já desceu da sua sacada no Rebolation para perseguir o homem de novo. Veio com tudo para perseguir o Renato. Ele saiu para dar uma assistência no chalé do vizinho. Ela viu que o Renato estava lá dando uma assistência elétrica lá, ela já cuidou lá de cima e já veio com tudo para essa abordagem sobrenatural de perseguição política, porque hoje é sábado, hoje é dia de incomodar. Começou ontem com o macho tóxico dela e vai seguir para o sábado e para o domingo a incomodação. Porque fim de semana é dia de incomodar, é dia de intoxicação. Pessoas de classes muito baixas, moralmente, de baixa moral, têm esses hábitos. Diferente da família quando instala, né, a sua proteção. E mediante a câmeras é mais provas, então eles não querem as provas, eles querem os conluios e a gente não aceita os conluios e quer manter as provas e a evidência, né, do que realmente acontece, para que não reste dúvida para as autoridades que vocês estão em débito com a família Arquitetos, mediante os atos inescrupulosos das próprias autoridades, iludidas por 4 quadrilhas de psicopatas, que são os encapuzados. Antecede aos encapuzados a quadrilha do Bita, que antecede que depois da quadrilha do Bita temos a quadrilha das feministas e do Célio Flix, da família Célio Fortes, quando tomam as dores por interesses. Claro que tudo isso tem alguma conotação financeira no meio da jogada, para estarem fazendo todas essas coisas, que é lógico que aos olhos da justiça, como eles contam uma história tão controversa, a minha história só parece loucura, não pode ser. O que aquela mulher está falando não pode ser. Nós estamos fazendo tudo contra o que ela está falando, usando as nossas instituições. Não pode ser. Ou ela só pode estar maluca, ou nós estarmos muito enganados. Sim, senhores, detratores da lei do próprio Ministério Público, vocês estão do lado de quem? Do tudo que não presta. Vocês estão sendo conduzidos pela maioral, pelas historinhas, igual a senhora Nailde fez, narrando o meu próprio vídeo durante uma audiência conciliatória, dando ênfase nos fatores que lhes favorecem, acusando o Renato de uma coisa que ele não fez e desprivilegiando as vítimas de sua legítima defesa, porque agora tem que aceitar o tudo que não presta e ainda dar beijinho. O homem não quer a pepeca, mas vai ter que pegar a pepeca xixilenta, porque senão elas vão botar na cadeia. E aí, a Assembleia Legislativa vai ter que ter lei para o homem? Asseguro-lhes que sim. E aqui não tem nenhuma coletividade tóxica, senhores legisladores, e muito menos, senhores do Ministério Público. Aqui não tem Agenda 2030, não, queridos. Aqui tem a pura, dura realidade nua e crua. Vamos precisar, mas não é para putões a lei. Não é para putões, prusões, reverter e distorcer a lei e querer usar só para eles. É para homens naturais, pais de família, perseguidos por essas mulheres deploráveis dos conluios feministas, interesseiras, fofoqueiras stalking, essas. Porque até onde eu sei, vim contar o resultado da fofoca stalking nas redes não é crime. Crime é fazer isso contra a família, ao ponto de eu ter um salão novinho interditado. Mas interditado por quem?
pelas fofocas? Ou vocês acham que eu me sinto à vontade de fazer o meu trabalho, mediante eu estar sendo perseguida pela justiça, enquanto elas continuam na porta da minha casa, intisicando até com a caixa d'água que a gente colocou depois de tudo que elas fizeram, de arrancar canos, arrancar a caixa d'água, jogar a caixa d'água debaixo do poste, manter isso por meses, ficar pedindo chinelada e tirinho na porta de casa, que é o que elas fizeram depois de colocar a gangue, para tentar justificar a gangue, para tentar justificar os bandidos encapuzados, para tentar justificar todas as vezes que elas atentaram, sim, contra a minha vida, o meu trabalho, meus filhos. Onde está a loucura de denunciar isso, senhores? A única loucura que eu vejo e falta de sanidade mental é dentro das instituições. Se ainda não conseguiram deter-los, e visivelmente eu não vejo nenhum resultado na sociedade. Por isso que estou reclamando, clamando por justiça nas redes. Se elas continuam a intisicação, começou na sexta e vai persuadir. Porque este é o objetivo. E elas são assim, quando uma para, a outra começa. Para Elisete, assume a próxima da fila do mesmo grupo, sempre do mesmo grupo. Gostaria de salientar que as menos de 40 pessoas que eu citei em todos os meus vídeos são sempre as mesmas pessoas. Os fatores novos são poucos. Pessoas novas não são acrescentadas ali. É sempre o mesmo grupo. Também percebido por outros trabalhadores, outras pessoas que vivem no lugar e que pensam exatamente como a família pensa, que é o mais importante salientar aqui, para que as autoridades coloquem suas mãos sobre suas consciências do que estão fazendo, sobre suas canetas, e a experiência sobrenatural, ela também é vivida na realidade. Em qual realidade, Meg? Na realidade imaginária? Não, na realidade diária. Que influência que essas pessoas sofrem, senão de um colonialismo selvagem, para que todas essas coisas aconteçam? Eu posso exigir que elas estejam dispostas a ser descolonizadas? Não, mas eu posso exigir, usando as leis e as instituições, que as instituições não deixem o mal prevalecer e que usem, sim, as instituições sem politizá-las em favor a algum grupo, e que as instituições moderem os danos. Posso exigir isso. Para mim não ter que pegar um chinelinho, né? Igual o Comando Estrelar, que já está lá com seus chinelinhos prontos para, se algum avião adentrar o espaço aéreo do Brasil e começar toda a bagunça, eles vão agir. Hermanos estrelares, hermanos maiores, anjos, como queiram entender vocês. Por que eles vão agir? Porque eles estão com o chinelinho preparados. Exatamente como eu estou com a chinelinha preparada. Preparada, esperando a cartinha do Ministério Público que elas comprovaram que são donas de uma fonte de água. De uma água que é bem comum, porque aí depois eu também vou exigir que o Conselho do Ministério Público me outorgue ser a dona da Lagoa da Conceição. Se elas podem ser dona da fonte, eu posso ser dona da lagoa, dona da montanha. Aí cada um vai escolher o que vai querer ser dono. Como vai se adonar, passando por cima das leis, dos princípios da ordem, de toda a ordem pública, de reserva, de parque municipal e tudo mais.
O problema são as mentiras que eles mesmos contam para eles mesmos e chega no fim, eles mesmos acreditam na mentira que eles tanto contaram para eles. Porque é uma comunidade mais isolada, então eles vivem assim algo meio paralelo. Mas na hora da realidade, senhores, é o que temos para hoje. E por causa dessas coisas, o direito natural me outorga a autoridade de mãe para decidir aonde meus filhos vão estar. Onde eles vão estar. Mas eu gostei da história que o Crespo contou. Gostei muito da história que ele contou, que demonstra o sentimento que ele tem da coletividade tóxica, que não é uma coletividade como a nossa. A nossa coletividade inclui todo mundo, mesmo essas pessoas, problemas como ele, que têm que ser resolvidas no andar da carruagem. Agora, achar que um grupo tem que ser eliminado para aí você poder implantar aquilo que você veio para implantar, aí já é o manifesto comunista na prática. É um tal de socialismo só para eles, né? Socialismo só para eles. Eu vou socializar aqui, ó. Você vai trabalhar para mim, eu vou te pagar pouco, mas você vai ter a oportunidade de roçar para mim. Esse é o socialismo dele. Aí quando é ele que vai roçar, daí é capitalismo selvagem. Prestem atenção. Não, porque a minha roçadeira levei lá para arrumar na loja, gastei. Não, tem que ser o dobro do que ele paga pro que ele explora. Vocês estão me entendendo? Isso é uma pessoa com duas volátil. Quando é hora de se beneficiar, explora, como um capitalista selvagem. Quando é hora de se beneficiar da escravidão do outro, desvaloriza o trabalho e paga baratinho. Aí é socialista, está socializando a exploração. Por que eles tinham interesse de sequestrar as crianças? Porque se ele, esse Carlos Crespo, a mulher dele, o filho dele, a cunhada e todos esse grupo conseguem atingir o nosso Shangri-La, que é as crianças, eles acreditavam que a gente ia sair do lugar e eles iam poder dominar tudo. E do jeito que tá as instituições corrompidas e politizadas, eles acreditaram que em dado momento isso seria possível. Porque aqui na ilha é assim, a polícia se corrompe pelo simples motivo de dizer: são do oeste, não são daqui. Então, para eles não tem nada. Somos catarinenses, somos floripanos, igual todos os que moram aqui. E esse discurso vai ter que cair. Sinto muito para as instituições. Os pecados das instituições são outra coisa, que eu estou dando demonstração aqui, demonstração prática, teórica, com papéis, provas e comprovas, e com o objetivo de acelerar essas mudanças no comportamento deles, sem muita expectativa, ou melhor, zero expectativa, exatamente igual família arquiteto, zero drogadição, é zero expectativa nas instituições. Agora, eu não posso dizer que todas as pessoas de Santa Catarina das instituições são coniventes com essa porcaria de comunistinha enrustida e de Agenda 2030, porque eu sei que não são. Tem pessoas que estudam e certamente não são a favor disso. Outras nem sabem que isso existe, como eu também não sabia. Eu lá no meu mundo Meg, dos cabelos impossíveis, da colorimetria, da saúde capilar, dos tons maravilhosos, eu ia saber que isso aí estava acontecendo. Tive que me inteirar da geopolítica, procurar bons mestres,
ter muito objetivo, muitas horas de instrução, paralelos às horas de saúde, para conseguir entender por que estavam dizimando a população do Brasil, por que os politiqueiros, todos eles estavam tão unidos para fazer isso, e por que não conseguiam se desvincular dessa gente malévola de jeito nenhum. Porque não havia interesse, porque existiam muitos dinheirinhos sendo aplicados, como os dinheirinhos que são aplicados aqui, e que a gente sabe, em detalhes, e com objetivos eles fazem isso. Agora, se eu não quero que essas infiltrações woke sejam permeadas na cabeça dos meus filhos, porque eu percebi, através da própria agenda do meu filho, que tudo que eu estava vendo na geopolítica internacional e nacional estava aqui, acontecendo no coro desse garoto, desse lorde, que não sabia acrescentar S's e R's nas palavras, não conhecia um dicionário, mas estava na escola. O Mateus está adquirindo toda a sabedoria que ele adquiriria numa escola, muito mais, porque em menos tempo ele aprende mais, porque é só eu e ele, não é um monte de gente na cabeça. E ele está tendo oportunidade de conviver com pessoas espetaculares da comunidade, pessoas que tinham o que oferecer aos seus filhos que não os escutaram, e pessoas maravilhosas que se sentem maravilhosas ao poder dividir experiência com o Mateus, como dizem os meus professores, que isso é muito importante, o Mateus ter amigos de diversas idades de abuelos, idades do pai dele, e também alguns amiguinhos da sua idade. Incrível que os amigos da idade dele ou menores, ele não tem muita interação. Eu também passei por isso, porque eu convivi muito com meu abuelo e não participei em partes da minha vida dessa coisa tóxica que estava sendo implantada. As obrigatoriedades na minha época são mais ou menos as obrigatoriedades que a gente tem na nossa casa, que são saudáveis, buenas, num modus operantes de lifestyle, mediante objetivos de alimentação saudável, mediante objetivos de não perder a escrita, mediante o objetivo de ter uma oficina para ficar menos nas telas e de trabalhos, de coisas que ocupem nosso ser, nossa alma, nossa mente, e de um direcionamento em relação a filmes. A gente não tem televisão, a gente não assiste televisão, a gente não segue a roda. Por isso que a Justiça da Maconha está considerando que precisa uma avaliação mental da família, porque a gente não segue nada da roda de Sansara. A gente está na outra roda, na roda da criptodivisa, das novas possibilidades, de ver esperança para um futuro melhor para os filhos e melhor para a família, mediante o que construímos e traçamos até agora. E usando, sim, essa era da mulher máquina e da mulher carne e osso, integrando essas funções, que é muito importante ressaltar, que são funções importantes na sociedade, que é importante deixar esse legado, que as mulheres tóxicas, que as vadias políticas não gostaram, porque a psicopata, quando ela é desmascarada, elas gostaram quando eu disse que supostamente não ia pagar nem 15 mil, nem 30 mil para putinha maconheira, porque elas estão contando que a causa tá ganha. É igual o policialês, que eles contam que eles já ganharam isso. E isso, mediante os fatos, não é nada, porque eles não ganharam nada. Eles contaram a mentira deles e fizeram valer mediante um tribunal que não me ouviu. Então, portanto, inválido. Porque a partir do momento que esse tribunal me ouvir, muda tudo. E muda tudo à moda antiga.
E muda tudo a moda que tribunais do mundo todo que são honestos, eles fazem isso. Em vez de pedir laudo de saúde mental para uma pessoa que nunca pegou um realzinho de dinheiro público por causa de projetos de dependência química ou saúde mental, fórum, júri, tudo, juízes, chama para ouvir. A senhora agora vai ter os seus 15 minutos, seus 20 minutos e nós vamos ouvi-la. A pessoa tem que ser ouvida. De alguma maneira eu sei que eu estou sendo ouvida. Ou pelos vídeos, ou pelo mesmo que eu faço nos vídeos, que eu replico através da delegacia quando eu sou ouvida. E respondo aos anseios. Enquanto isso, tem um tribunal de Florianópolis que usa minhas próprias falas para aplicar o Manifesto Comunista. Transverter as minhas falas em crimes contra mim mesma. Olha a loucura instaurada. O que é você pegar e fazer acima da verdade a mentira? A mentira maioral. É isso. Isso que está acontecendo. Quanta autoridade de mãe que eu vou ter que ter para enfrentar tudo isso? Mediante a insistência dessas pessoas? Eu não contei ontem para vocês que o cano de água foi colocado para a caixa nova instalada e eles já foram lá picar? Já foram lá mexer? Para não ver, porque eles não podem ver cair uma gota de água daquela plataforma, que eles estão lá procurando de onde vem para tirar? Se isso não é suficiente para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina mandar prender tudo essa galera por terrorismo, então não sei o que vocês querem mais de mim. Pede que eu respondo, pede que eu falo, que eu demonstro. Agora parem de me condenar sem me ouvir. Parem de usar a Defensoria Pública do Estado contra o cidadão de bem. Um juiz que contrata um advogado mediante uma ação sem esse advogado entrar em contato comigo é, no mínimo, um conluio político maioral. E se não existem palavras para demonstrar o que acontece nos tribunais, eu fui encaminhada para fazer isso por alguém que vem de dentro desses meios da inteligência e diz que não tem palavras para explicar o que acontece ali. Então eu estou dando as palavras, as provas e comprovas, os atos e as omissões, demonstrando, pontuando aonde estão os conluios, fazendo isso da melhor maneira, exatamente da maneira que eu fiz, demonstrando da casa de quem saiu o conluio, o encapuzados, o grupo, os bandidos, os stalking encapuzados e armados, e para onde eles foram, que seria o trabalho da polícia, da investigação. Fiz tudo eu fiz, demonstrei tudo, voltei para cá, podia ter ficado cagadinha de medo, me sumido lá para Concórdia e vim aqui, fiz tudinho. Tudo que me foi pedido eu fiz. E agora precisamos dos resultados. Sejam eles quais forem, as cartinhas. Igual veio a cartinha da corregedoria dizendo que informou o corregedor. Igual eu não publiquei esse vídeo, que o Renato está mais de 40 minutos com um responsável da corregedoria fazendo as perguntas apropriadas para ele, um corregedor da Polícia Militar, ouvindo-lo, tá tudo gravado, a gente só não expôs. Mas a gente vai expor depois do dia 26 de dezembro, ou antes, segundo a vontade ou os pedidos do escritório. Quando o escritório da montanha pede, eu faço. Esperamos que eles nos pedem logo. Aí vai tudo para as redes. Sempre que nós perceber que não estão sendo tomadas providências pelo legislativo
de Santa Catarina, pelo Judiciário, por quem coordena essa patota toda, os maiorais, nós vamos publicar. Porque é assim que se vence essa briga, aprendendo do inimigo. O que eu aprendi do inimigo? O que eu aprendi da senhora Elisete Maria Marques? Mais vídeos. O que eu aprendi dela? Mais câmeras. O que eu aprendi do ataque do Nando ontem contra a minha casa? De um cara que nem casa não tem. Mais atenção com o assunto. Quando Arantes de Castelo de Abrantes nos disse: o que vocês podem fazer é passar um final de ano feliz com os filhos e continuar tomando nota de tudo. O que é isso? Qual é a informação que ele quis dar à nossa família? Que quando a gente lida com esses grupos perigosos, a tendência é eles não parar. Mas graças à benevolência de moradores da Costa da Lagoa que estão conversando individualmente com indivíduos do grupo e que convivem entre nós sobre eles parar isso. Funcionou mais do que polícia. Funcionou mais que o chinelinho. Tá funcionando. E vai ter mais umas quenga aí que vão receber uma conversa, um tete a tete, né? Porque eu, como eu disse, eu só posso fazer o tete a tete com as quenga depois que o Ministério Público me der todas as cartinhas necessárias. Aí eu vou pro tete a tete com elas. Por enquanto eu não posso. Então quem vai pro tete a tete com elas são pessoas que têm idoneidade moral na comunidade para dizer: chega desse fiasco. Vocês não têm moral para falar em nome da Costa da Lagoa. A Costa da Lagoa não está com vocês. Baixo-assinado é coisa do passado. É coisa de sem terra. Aqui não falta terra para ninguém. Nós estamos num parque municipal lindo, onde não tem superpopulação. O projeto de favelização foi instaurado exatamente para a desapropriação de terras dessas pessoas que sempre moraram no lugar e têm direitos de usufruir disso. Assim como nós, catarinenses, temos direito de usufruir do parque municipal sem seguir regras estúpidas de vadias, detratoras da lei e da ordem, de estupidezes, que querem só estupidezes e se fingir de um coitadismo tóxico, enquanto são elas que perseguem meus filhos, perseguem o Renato, querem as festinhas, querem o sequestro, querem tudo que não presta. E não vão ter interesse nenhum em mudar. Então é mais câmeras, é mais vídeos e é mais histórias legítimas como essa do Crespo e seu intencional, que eu conto no dia de hoje e que certamente eles vão ficar furiosos porque eles não querem que venha à tona essas histórias. Refutem todos os meus vídeos, já que são tão buenos, tão maravilhosos. Quando foram destruir o salão, a feirinha, ninguém pensou que teria um pós-evento. Ninguém se interessou em saber quem que era esta mulher aqui, ó, que vocês estavam tirando a minha paciência. E quando eu disse que eu vim para ser a prefeita, a juíza, a delegada, todas essas coisas, é porque eu sei exatamente com quem eu estou lidando. Não é porque eu estou me achando, porque eu quero essas funções. Eu não quero nada disso. Eu só quero cuidar do meu salão, mas para poder cuidar do meu salão, eu tenho que ser tudo isso. É a dança dos famosos do Faustão, é o completão. Eu tenho que ser a completona da história para conseguir finalizar com sucesso todos esses eventos que eu tenho declarado aqui na internet, passo a passo, com a emoção do dia, com a emoção do dia seguinte, demonstrando como que foi e não deixando distorcionar a realidade através dos canais da Magda Keiber. Eu tenho feito isso para mostrar para as autoridades
que vocês não têm que proibir as pessoas de falar, vocês têm que interagir com elas. Que proibindo-las de falar, vocês só vão estar implantando tudo que não presta. Vocês não vão estar melhorando em nada. Beijinho, beijinho, pau, pau.